Olá, gente. Questão objetiva 33 do ENAD de 2017. A resposta em frequência de um sistema linear invariante no tempo é representada pelo seguinte diagrama de Bode. Temos o diagrama aqui de ganho em decibéis e o diagrama de ganho em fase. A escala aqui horizontal é em radianos por segundo, é a variação da entrada de frequência, como ela interfere na saída. A função de transferência que melhor se encaixa no diagrama de Bode apresentado acima é, e aqui temos as 5 opções. Bom, uma das primeiras análises que podemos fazer aqui do diagrama de Bode é que o que ele representa é, conforme eu vario a frequência de entrada, eu vou apresentar uma variação na amplitude da saída e uma variação na fase da saída, o deslocamento da onda de saída. A frequência da entrada e da saída é a mesma. Bom, o que temos aqui para analisar é que a quantidade de polos e zeros nos é dada pelo diagrama de Bode de forma bem simples. Cada polo vai contribuir para um decréscimo de 20 decibéis por década. Lembrando que a escala aqui abaixo de frequência está em escala logarítmica. Então, cada polo apresenta um decréscimo de 20 decibéis por década e cada zero um acréscimo de 20 decibéis por década. Eu não tenho, aparentemente, nenhum ganho de decibéis aqui, só decréscimos. Então, aparentemente, eu não possuo zeros. E ao final da minha onda, eu tenho um decréscimo de 40 decibéis no espaço de uma década. Então, se eu tenho 40 decibéis por década ao final, conforme eu aumento a minha frequência, eu posso concluir que eu tenho 2 polos nesse sistema. Essa análise teve uma função didática apenas, pois aqui nas minhas alternativas, em todas eu não tenho nenhum zero e 2 polos. Então, nós só confirmamos o que já estava apresentado aqui nas alternativas. A segunda análise que podemos fazer é com relação ao que representa o diagrama de Bode. Caso ainda não esteja claro, conforme eu vario uma frequência de entrada, eu tenho uma entrada, uma função senoidal, logo a saída também vai ser uma função senoidal. Conforme eu vario a frequência dessa onda de entrada, eu vou variar parâmetros na minha saída. Não a frequência. A frequência da entrada vai ser igual à frequência da saída. Mas eu vou ter uma diferença na amplitude, conforme eu mudo a minha frequência, e tenho também uma mudança de fase, que é a diferença de uma onda para outra aqui. Essas são as diferenças que eu vou analisar com o diagrama de Bode. É o ganho de amplitude e o ganho de fase. Sabendo o que o diagrama de Bode representa, podemos voltar nele e fazer uma análise de estabilidade nesse sistema. Bom, uma das formas de analisar a estabilidade pelo diagrama de Bode é encontrar o ponto em que a diferença de fase é menos 180 graus. Nesse momento, em que a fase é menos 180 graus, o ganho deve ser menor que zero. Eu não tenho no meu sistema esse momento em que a fase é menos 180 graus. Ela está variando de mais 180 até zero. Então, visto que todos os momentos são maiores que menos 180 graus, esse ganho
é, de fato, menor que zero, pois ele começa em zero e só decresce. Então, posso confirmar que o meu sistema é estável. Mas vamos explicar o porquê dessa análise. Considere aqui um sistema com 180 graus de defasagem. Eu tenho duas ondas que estão com 180 graus de defasagem. Nesse momento dos 180 graus, é o momento em que o semiciclo positivo de uma onda é o oposto do semiciclo negativo de outra onda, se elas possuem amplitude iguais. Se nesse momento, com essas amplitudes iguais, eu tiver um ganho de amplitude, a amplitude da saída estiver aumentando, provavelmente eu tenho que esse sistema vai apresentar um comportamento de ganho até um determinado limite físico. Esse sistema vai apresentar uma instabilidade parecida com essa aqui desse gráfico. Então é um indicativo de instabilidade. Quando a fase é menos 180 graus, o ganho ser maior que zero. E no nosso caso, a gente viu que o sistema é estável. Se o sistema é estável, eu posso eliminar a letra B, C e D. Por quê? Elas apresentam polos no semiciclo, no semiplano positivo. Eu tenho polos iguais a mais 1 e ou mais 10. Polo positivo é sistema instável. Então eu vou eliminar as letras B, C e D, já que a minha análise do diagrama de Bode me indicou que o sistema é estável. Ficamos entre a A e a E. E a única diferença entre elas está no ganho. Uma o ganho é 10, a outra o ganho é menos 10. Voltando à análise do nosso diagrama de Bode, eu tenho que no momento inicial no momento em que as frequências estão o mais baixo possível, eu tenho um ganho de fase de 180 graus. O que isso representa? Nós já vimos o que é um gráfico com 180 graus de fase. Quer dizer que, no momento que eu estou decrescendo uma determinada onda, a outra onda está crescendo. E assim por diante. Elas sempre estão com os semiciclos invertidos. Se esse sistema, essa onda aqui, nesse momento, o valor mínimo dela é menos 1, no mesmo instante, a outra onda apresenta um valor de 1. Então, o fato de, para frequências baixas, eu iniciar com 180 graus de fase, é um indicativo que eu tenho um ganho negativo no meu sistema. Então, esse diagrama de Bode é representado pela letra E, onde eu tenho menos 10 sobre S mais 1, S mais 10, devido a esse ganho negativo.